Olá, queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los com saúde e com a alegria do aprendizado de mais uma reflexão aqui sobre o tema Meu Espírito é Antigo? Então, fui fazer algumas pesquisas sobre esse tema para que possamos falar um pouquinho mais baseado na obra do codificador e assim não fugir das necessidades reais de aprendizado da doutrina. Peço que elevemos nesse instante o nosso pensamento para que possamos receber do mais alto as orientações e o acolhimento necessário para o nosso aprendizado. É com muita alegria que inicio, então, falando sobre um tema que muitas vezes me trouxe dúvidas sobre a doutrina espírita. Então, como é que a gente sabe quanto tempo a gente viveu, o que que a gente já aprendeu em outras encarnações, o que é que a gente precisa aprender? Mas eu tenho aqui, então, uma resposta muito interessante. Será que isso é realmente importante, a medida do tempo? Ou a importância seria no quanto nós já aprendemos, no quanto nós já evoluímos, independente do tempo? Se foi pouco, se foi muito, aonde nós estamos, né? Baseado nesse pensamento, fui buscar algumas informações, então, na codificação que fala sobre essa escala, essa sistematização, então, que a doutrina nos traz para o aprendizado. E aí a gente encontra a escala espírita, que é, de certo modo, a chave da ciência espírita, né? O que que é isso? Essa escala, então, divide em três ordens o agrupamento espiritual, que se dá lá no mundo espiritual pelas afinidades, não é por nenhuma emblema, nenhum título, nenhuma medalha que eles visualizam quem é quem, não. São as nossas próprias afinidades que nos unem no mundo espiritual. E de acordo com a nossa evolução. Então, quem adquire isso e quem escolhe estar num grupo ou no outro, somos nós mesmos através de nossa evolução. Então, as três ordens apresentadas são a primeira, que é dos espíritos puros, a segunda, dos bons espíritos, e a terceira, dos espíritos imperfeitos. De acordo com essa apresentação, então, dada pelo mundo espiritual, o codificador do espiritismo, né, Allan Kardec, subdividiu as ordens acima mencionadas em 10 classes. Então, começando da terceira ordem, né, da última aqui, que seria a ordem dos espíritos imperfeitos, de acordo com a evolução, então, ele tem como característica o predomínio da matéria sobre o espírito. São espíritos ainda que se ligam mais à matéria, ao mundo material, do que ao mundo espiritual, né? Na 10ª classe dessa terceira ordem, tá? Então, veja que são 5 classes nessa ordem dos espíritos imperfeitos. Então, vamos pensar aqui, ó, na sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Na sexta, são espíritos batedores ou perturbadores, cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, pancadas, produzem esses fenômenos. Os espíritos neutros estão na 7ª classe. São seres apegados às coisas do mundo, nem maus o bastante para fazerem maus, nem bons o suficiente para fazer o bem. Ficam lá, né? Entre uma coisa e outra. A 8ª classe são os pseudo-sábios, que possuem algum conhecimento, mas que julgam saber mais, se acham, né? Com linguagem de caráter sério, que todavia mistura verdades com próprias paixões, preconceitos. Então, pseudo-sábios são chamados. A 9ª classe de levianos, seres ignorantes e inconsequentes. Então, mais maliciosos do que maus. Espíritos impuros na 10ª classe, em que o mal é o seu objetivo. Ele sabe que está fazendo mal, ele quer fazer o mal. A linguagem é grosseira, muito baixa. Então, dentro da terceira ordem, estão esses espíritos, os imperfeitos. Na segunda ordem, são os bons espíritos, que estão classificados em 4 classes principais. Então, a segunda classe, que é dos espíritos superiores, tá?
que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Então, eles se unem a coisas boas e encarnam na Terra apenas com a missão de progredir e caracterizam o tipo de perfeição. Então, eles estão buscando cada vez mais a perfeição, são superiores. A terceira classe, dentro da segunda ordem, eu estou dos bons espíritos. São os espíritos prudentes e de sabedoria. Apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual, que lhes permite analisar com precisão o homem e as coisas. Então, eles começam a julgar, a entender, a perceber. Da quarta ordem, os sábios, que têm aptidão, têm mais aptidão para as questões científicas do que para as morais, são sábios. Então, eles entendem as questões científicas, são ligados às ciências. E a quinta classe, os espíritos benévolos, em que a bondade é quase dominante. Eles são benévolos, então são bons, por assim dizer, nasceram bons, são bons nesta encarnação, porque tudo é adquirido, todo esse processo é adquirido através das nossas vivências e encarnações. E a primeira ordem tem uma classe única, né? São os espíritos puros, seres que já percorreram todos os graus da escala e, desse modo, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição. Então, eles já estão prontos. Para quê? Para não fazer nada lá, ficar lá tocando arpinha? Não. Eles já estão prontos, sabe para quê? Para nos ajudar a chegar a sermos bons, né? Nós precisamos chegar a esse lugar de perfeição de que é suscetível a criatura humana, que não tem mais que sofrer provas e expiações. Um dia a gente chega lá, né? Ainda estamos caminhando. Então, por que eu quis dizer isso? Que esses da primeira ordem, da última que eu coloquei, né, e a classe única, eles não precisam mais reencarnar nesses corpos perecíveis. Os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Então, eles não precisam mais das coisas que nós julgamos precisar ainda. Eles já passaram por essas evoluções. Nossa, mas o tema da nossa palestra hoje, Luciana, é meu espírito é antigo, por que você está falando isso? Porque é isso que nós precisamos entender sobre ser mais antigo. A quantificação de anos e de vezes que nós nascemos aqui neste planeta, visto que em outros lugares é medido de forma diferente o tempo, ela não mede o nosso grau de evolução, porque depende de nós isso acontecer. Então, às vezes, muitas encarnações não trouxeram ainda para aquele espírito uma consciência do que ele realmente precisa, deve e será melhor fazer. Ele simplesmente está vivendo e muitas vezes perdendo a chance da evolução. Outros, mais cedo, percebem essa necessidade, percebem e entendem, sensibilizam-se com esse caminho e então diminui o número de encarnações. Ser antigo ou não ser antigo não está ligado ao fato da evolução na medida em que pensamos essa antiguidade, né? Então, precisamos passar por toda essa escalada, né? Precisamos passar por todos esses processos que eu acabei de falar? Certamente que não. As escolhas são nossas, mas temos essa chance. Temos a chance de gradualmente, então, pela bondade divina, pela bondade do nosso Pai Criador, esse infinito Pai de amor, nos deixa aí a chance, ó, vai de novo aqui, passa por essa, passa por aquela e vamos, então, nos habilitando a sermos espíritos puros. O Espiritismo, como doutrina filosófica, só tem sentido de existir para gerar grandes avanços na reforma íntima dos indivíduos e, consequentemente, na melhor convivência dos homens em sociedade. É disso que nós estamos falando. Então, uma das regras fundamentais da evolução espiritual que cada um deve ter na consciência é o respeito entre as pessoas, respeito a si mesmo, respeito ao próximo. Isso mostra o seu grau evolutivo, o seu grau de evolução. Em espírito, não podemos identificar diferenças que identificamos no mundo material. É velho, é pobre, é rico, tem isso, tem aquilo.
No mundo espiritual, nós não temos esse grau de comparação. Então, temos essas diferenças. O que que nos difere, então, como eu coloquei agora, no mundo espiritual? Então, falando sobre o tempo e a necessidade evolutiva do espírito, são os nossos comportamentos, são as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ser importante, então o respeito, a caridade, o amor, a solidariedade, isso edifica o espírito. Então, muito se diz, né, em palestras espíritas, grandes palestras, quando a gente chega do outro lado, ninguém pergunta, ai, quantas casas você tinha? Quantos carros, ou quanto você tinha no banco, né? Mas o que é que foi feito da sua vida? O que é que você fez da sua vida? Tá bom? E aí, esse fez não são materiais, tá? É certo que não podemos dizer que não precisamos do que é material nesse mundo, mas é certo que nós precisamos entender o quanto valorizamos o que é material, né? Não podemos, de maneira alguma, conhecer a realidade de cada espírito encarnado, pois desconhecemos as suas várias reencarnações anteriores e o tempo vivido no próprio plano espiritual. Podemos sim perceber, pelos indicativos de evolução espiritual, o possível ponto evolutivo de uma criança. Dessa forma, a criança de agora poderá ser muito mais velha em idade real que um velho agora e ser muito mais evoluída. Fica claro? Então, às vezes, nós temos uma criança que tem uma sintonia com o amor, a caridade, a solidariedade tão espontânea que nós falamos assim: puxa vida, né? Que criança especial. Isso é uma questão da necessidade reencarnatória individual, é individual, cada um vai traçar o seu caminho. Então, um espírito mais antigo tende sim a ter aprendido mais, claro, né? Um espírito que nós poderíamos dizer que já passou por tantas vicissitudes no mundo material, claro que ele deveria ter aprendido mais, mas será que às vezes não vai retomando e nossa, de novo deu uma escorregada, precisa retomar? Nós estamos aqui e nos mostramos um pouco mais conscientes do bem, da opção por fazer o bem. Muitas vezes encontramos irmãozinhos não tão adeptos. Nós encontramos, mas por que que essa pessoa age dessa forma? Por que que ela escolheu ser? Ela tem a opção pelo mal, por fazer o mal ao outro. Isso demonstra o grau evolutivo de cada um. E para sempre vai ser assim? Então, esse espírito vai ser para sempre mal? Não. Então, encontramos aqui a necessidade da compreensão de que a evolução se dá, né? Pela dor ou pelo amor. Nós vamos aprender. De alguma forma, nós vamos aprendendo que cada um, então, vai chegar ao seu momento e chegarmos a sermos melhores. Isso se dá numa escalada, numa escolha de opção e de vida que fazemos a partir do momento em que temos consciência disso, porque então pense só, os mundos em que estão mais atrasados ainda lá, com a dimensão do mundo da pré-história, um mundo bem mais atrasado, ele vai ter todas as consciências de um mundo mais evoluído? Não. Então também não se pode esperar que quem nasceu ali tem que passar pelas necessidades e os momentos evolutivos daquele mundo saia de lá para o mundo dos espíritos benévolos. Não é assim, né? Um mundo em que se agrupam espíritos de maior solidariedade e caridade. Não é assim. Não é um salto. A natureza não dá saltos. A gente precisa passar. Mas porque a gente precisa passar por todos esses? Claro que não. A gente pode ir evoluindo um pouco mais rapidamente. E qual é o caminho, então, que a doutrina nos deixa para que isso aconteça de forma mais tranquila? Que eu não precise passar por cada um. Quando a justiça divina, dizia Emmanuel, né? Emmanuel dizia para Chico, quando a justiça divina vem, então, nos cobrar pelas faltas das encarnações anteriores e nos encontra fazendo bem, ela retrocede. Então, ela fala, opa, deixa lá, ele está fazendo bem. Então, nós não vamos mais pagar as nossas dívidas se a gente fizer o bem? Então, se eu for bom, nada de mal vai me acontecer? Não é bem assim. Nós precisamos ter consciência de que lá no planejamento reencarnatório, nós combinamos o que nós vamos
fazer, passar, trilhar aqui. Mudamos alguns percursos, mas muitas coisas já estão combinadas e nós sabemos disso através do estudo da doutrina, né? Que está aí para quem quiser, quem precisar conhecer um pouco mais no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que esclarece com muita tranquilidade. Estudar é o caminho para saber mais se eu estou evoluindo, se eu estou parado. Lu, mas será que a gente volta? A gente volta lá, nasce no mundo pior? Não, nós conseguimos, pela graça de Deus, ficar um pouco bagunçado aqui a situação e dar uma estagnada, mas nunca evoluir. A evolução, então, é o que se espera de nós. Então, nós vamos, através da doutrina, entender que sempre que eu estou praticando o bem, trabalhando pelo bem do próximo, e não de forma egoísta pelo meu próprio bem só, eu estou evoluindo. Espero, então, ter esclarecido um pouquinho para mim e para vocês, né, esse tema. E vamos continuar nossos estudos. Assim, cada vez mais vamos entendendo que o amor é a base de tudo nessa encarnação e tantas outras ainda que virão. Um abraço a todos, fiquem com a paz de Jesus no coração e até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.